Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam animados para a nossa aula hoje, a aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje eu vou ficar com vocês para nós trabalharmos conto, tá? E vamos ver algumas informações sobre esse conto, a gente compreender um pouco mais sobre esse gênero textual. Para nós começarmos, eu vou compartilhar com vocês um conto chamado Sapateiro e os Doentes. Eu não sei se vocês já ouviram. É um conto muito legal, gosto muito. Espero que vocês gostem também. Então acompanhem comigo aí na leitura. Vamos lá na tela. O conto O Sapateiro e os Doentes. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Mas nem assim ele conseguia ganhar o suficiente para viver. Até que finalmente tudo o que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. Ele os cortou e deixou preparados para montar no dia seguinte. Pretendendo acordar de manhã cedo para trabalhar. Apesar de todas as dificuldades, tinha a consciência limpa e o coração leve, por isso foi tranquilamente para a cama. Deixando seus problemas ao cuidado dos céus, e adormeceu. De manhã cedo, depois de dizer suas orações, preparava-se para fazer seu trabalho, quando, para seu grande espanto, ali estavam os sapatos, já prontos sobre a mesa. O bom homem não sabia o que dizer ou pensar deste estranho acontecimento. Examinou o acabamento, não havia sequer um ponto falso no serviço todo, e era tão bem feito e preciso que parecia uma perfeita obra de arte. Naquele mesmo dia, apareceu um cliente e os sapatos agradaram-lhe tanto que teria pago um preço muito acima do normal por eles. E o pobre sapateiro, com o dinheiro, comprou couro suficiente para fazer mais 2 pares. Naquele dia, cortou o couro e não foi para a cama tarde, porque pretendia acordar cedo, acordar e começar cedo o trabalho, pois quando acordou pela manhã, o trabalho já estava acabado. Vieram então compradores que pagaram generosamente por seus produtos, de modo que ele pôde comprar couro suficiente para mais 4 pares, ou seja, mais 4 pares, nossa, olha só. Ele novamente cortou o couro à noite e encontrou o serviço acabado pela manhã, como antes. E assim foi durante algum tempo. O que era deixado preparado à noite estava sempre pronto ao nascer do dia. E o bom homem prosperou novamente. Certo dia, perto do Natal, quando ele e a mulher estavam sentados perto do fogo conversando, ele lhe disse: "Gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim." A esposa gostou da ideia. Eles deixaram então uma lâmpada ardendo e se esconderam no canto do quarto, por trás de uma cortina, para observar o que iria acontecer. Quando deu a meia-noite, apareceram 2 anãozinhos nus que se sentaram da bancada do sapateiro. Pegaram o couro cortando e começaram a pregar com seus dedinhos, costurando, martelando e remendando com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. O sapateiro não conseguia despregar os olhos do que via, e assim prosseguiram no trabalho até terminá-lo, deixando os sapatos prontos para o uso em cima da mesa. Isso foi muito antes do sol nascer. Logo depois, eles sumiram depressa como um raio. No dia seguinte, a esposa disse ao sapateiro: "Esses homenzinhos nos deixaram ricos e devemos ser gratos a eles, prestando-lhes algum serviço em troca. Fico muito chateada de vê-los correndo para cá e para lá como eles fazem, sem nada cobrir as costas e protegê-los do frio. Sabe do que mais? Vou fazer uma camisa para cada um, e um casaco, e um colete e um par de calças em troca. Você fará para cada um deles um par de sapatinhos." A ideia muito agradou o bom sapateiro, e certa noite,
Quando todas as coisas estavam prontas, eles as puseram sobre a mesa em lugar das peças de trabalho que costumavam deixar cortadas, e foram se esconder para observar o que os doentes fariam. Por volta da meia-noite, os anões apareceram e iam sentar-se para fazer o seu trabalho, como de costume, quando viram as roupas colocadas para eles, que os deixou muito alegres e muito satisfeitos. Vestiram-se, então, num piscar de olhos, dançaram, deram cambalhotas e saltitaram na maior alegria, até que finalmente saíram dançando pela porta em direção ao gramado. E o sapateiro nunca mais os viu. Mas enquanto vive, tudo correu bem para ele desde aquela época. Então, pessoal, vocês gostaram desse conto? Nós compartilhamos aí O Sapateiro e os Doentes. É um conto que eu gosto muito, tá? Nesse gênero textual, como eu já falei anteriormente, tem algumas partes importantes. Vamos relembrar aqui comigo, tá? Tem situação inicial, onde se inicia ali a história. Depois tem o conflito, que é uma complicação, para poder a história ter uma continuidade. E depois tem um clímax. O que é isso? É um momento de maior tensão da história. E depois o desfecho, onde se encerra a história, o final da narrativa ali. Nesse conto que eu compartilhei com vocês, não é diferente. Então, vamos fazer algumas atividades para a gente compreender mais esse texto, e relembrar essas partes que eu acabei de citar. Vamos para a primeira atividade aqui comigo, vamos lá. Pergunta o seguinte, questão 1. O conto popular retrata os seres mágicos, presentes no imaginário das pessoas, como a gente já viu. Letra A, cite um momento do conto em que isso fica evidente. Vamos citar um momento quando isso ficou evidente aí, Seres mágicos. É quando deu meia-noite e apareceu 2 anãozinhos nus, Dois anãozinhos nus que se sentaram na bancada do sapateiro. Então, esse é o momento do conto que fica evidente, Esse momento mágico aí. Vamos para a questão B. Que semelhanças e diferenças eles têm com as pessoas do conto? Que semelhanças e diferenças eles têm com as pessoas do conto? Vamos lá? Quais são as semelhanças e diferenças? Eles têm aparência humana, mas são muito pequenos e vivem nus. Não estão adaptados à vida em sociedade. Essa é a semelhança e a diferença aqui, ok? Vamos questão 2. Quem ajudou o sapateiro? Quem ajudou o sapateiro foram eles mesmos, os anãozinhos. Quem ajudou o sapateiro foram 2 anãozinhos que confeccionaram sapatos para eles, ok? Ele ajudou os sapateiros dessa forma, confeccionando esses sapatos. Vamos para a questão 3 do nosso texto. É possível saber quando se passa essa história? Quando se passa? É possível saber? Esse é um parte importante no nosso texto, Não é possível saber quando se passa essa história, Não é possível. Por quê? Como todo conto de fadas é uma narração atemporal, indicada pela expressão era uma vez. Todo o texto, quando inicia era uma vez, ele não dá exatamente o tempo em que acontece a história. Só se sabe que era um passado, distante, era uma vez, e aí ele não dá um momento exato onde se passa essa história. Vamos para a questão 4. Os personagens do texto são o sapateiro e a mulher. Letra B, os doentes e o sapateiro. C, os doentes e a mulher. Ou D, o sapateiro, a mulher e os 2 anãozinhos. Quem são os personagens dessa história? A letra D, sapateiro, a mulher e os 2 anãozinhos, ok? Questão 5. O lugar onde a história acontece é
A casa do sapateiro. B. Na floresta. C. Na casa dos duendes. Ou D. Em uma sapataria. Onde acontece a história? Na casa do sapateiro. Onde é o lugar, né? Onde? Lugar. Onde acontece a história. Ok? Vocês repararam que tem termos anãozinhos e duendes, né? Tem esses dois termos, ó, duendes e anãozinhos se referindo aos duendes, tá? Por eles serem pequenos, ok? Só você entender que se refere ao mesmo personagem. Vamos lá, questão C. As características que indicam que o sapateiro era do bem é: letra A, é preguiçoso e desonesto. B, trabalha muito, mas é desonesto. C, trabalha muito e é honesto. Ou D, trabalha muito, mas não tem coração puro. As características que falam, né, se referem ao sapateiro, que ele era do bem, é a letra C. Ó, letra C. Trabalha muito e é honesto, né? Por isso que ele é um sapateiro do bem. Então, vamos lá para a questão 7, ó. Questão 7. O sapateiro e sua esposa descobriram que os anãozinhos os ajudavam na época do, letra A, Ano Novo, B, do seu aniversário, C, nas vésperas do Natal, ou D, nas vésperas das férias escolares. Você lembra o momento em que eles descobriram que os anãozinhos os ajudavam? Na véspera do Natal. Okay? Foi quando eles se esconderam na cortina e ficaram observando e perceberam que os anãozinhos os ajudavam. Esse é o nosso conto. Na próxima aula a gente vai continuar fazendo algumas atividades e entender um pouco mais sobre a organização desse texto, tá? A estrutura dele. Te aguardo na próxima, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Tchau, tchau!